a uma palavra do nosso Senhor Jesus. Há um vínculo direto de uma palavra do nosso Senhor Jesus com as epístolas de Paulo a Timóteo. E essa porção da palavra que o Senhor Jesus falou está em Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então o Senhor nos diz, a respeito dos tempos finais, que nós não sabemos realmente o tempo, o dia que ele virá, mas devemos estar de sobreaviso. E para isso, nós precisamos vigiar e orar. Por isso que aqui diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiar é algo que está ligado aos nossos sentidos espirituais. Eu não falo de sentidos físicos. Por quê? Porque o Senhor não está falando aqui dos nossos sentidos físicos, mas dos nossos sentidos espirituais. Devemos estar vigilantes, devemos ter a percepção espiritual dos fatos, das coisas que estão acontecendo. E quando ele diz orai, está ligado às nossas ações de acordo com as percepções, de acordo com as revelações espirituais que nós recebemos, e isso é que nos leva a uma batalha, a um combate. E as porções de Timóteo, das epístolas de Paulo a Timóteo, vinculados a isso, no que diz respeito a vigiar, isto é, ligado aos sentidos espirituais, nós temos 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7b e 8. A segunda parte do versículo 7 diz, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Aqui, o apóstolo fala a Timóteo que ele deve se exercitar na piedade. E nós sabemos que esse exercício da piedade é vinculado ao exercício do Espírito, porque é um exercitar para nos parecermos com Deus. E essa realidade da piedade é proveitosa, por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Então, você pode ver, são coisas ligadas à vida. Por isso, nós precisamos nos exercitar na piedade. E no que diz respeito a orar, e então vinculado também o combate da fé, nós temos 1 Timóteo 1,18, que diz, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Aqui nos mostra que quando nós recebemos uma palavra, essa palavra a nosso respeito se torna o fundamento da nossa ação. Nós precisamos estar firmados nessas palavras para combatermos o bom combate. 1 Timóteo 2,1 diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isto é ligado ao nosso combate, mas esse combate é de acordo com a nossa percepção, de acordo com a palavra que nós recebemos, de acordo com o que os nossos sentidos espirituais nos revelam.
E 1 Timóteo 6,12 diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E é nesse bom combate da fé que nós tomamos posse da vida eterna. Isto quer dizer, nós tomamos posse não somente da vida que recebemos, mas de todas as promessas da vida que estão ligadas à piedade. Por que é importante o exercício do nosso espírito e o combate da fé? Porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, nos dizem o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aqui nós podemos ver algo muito importante, que o Espírito afirma expressamente, com todas as palavras, de maneira que não fica nenhuma dúvida que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, isto é, alguns se desviarão da fé. E se fala de desviar da fé, é porque estavam na fé e acabaram saindo. Isto é uma grande advertência para nós, que nós devemos realmente nos preocupar, que precisamos estar vigilantes, que precisamos combater. Por quê? Porque nós não queremos ser aqueles que se desviam da fé. Mas por que se desviam da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores. Aqui nos mostra claramente a ação dos espíritos enganadores. Essa nossa era é uma era em que os espíritos enganadores estão agindo de uma maneira muito forte e nós precisamos estar alertas, vigilantes, para nós não sermos enganados. E aqui fala também de ensinos de demônios. Ensinos de demônios significa a natureza desses ensinamentos. Esses ensinamentos possuem uma aparência boa. Por quê? Porque conseguem enganar aqueles que estão na fé. Esses ensinos levam para o engano, é um engano. E ainda fala hipocrisia dos que falam mentiras. Vamos ver essas palavras. Palavra hipocrisia, isso mostra o quê? Que tem aparência de algo, mas não tem a realidade. Na realidade é outra coisa. E aqui fala hipocrisia, fala dos que falam mentiras. Então a presença da mentira, a presença da hipocrisia, e aqui dizem que tem cauterizado a própria consciência. Aqui nos mostra, então, a ausência da consciência, porque a consciência foi cauterizada. O Espírito afirma expressamente que essas forças malignas, esses itens que nós falamos, agirão de uma maneira intensa nos tempos finais. E aí, eles mostram o que esses ensinos, o que esses enganos, né? O que esses desvios são capazes de fazer. E o versículo 3 e 4, 3 a 5, aliás, nos mostram um exemplo. Diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos
que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Você pode ver, nós sabemos que tanto o casamento como os alimentos foram dados por Deus. O casamento foi estabelecido por Deus. Os alimentos foram dados por Deus. Mas aqui diz aqui que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos. E aqui diz que Deus criou para serem recebidos. Então, aqui existe um princípio muito importante. Tem coisas que Deus criou para nos dar, para nós recebermos, mas esses ensinos, esses enganos fazem com que nós não recebamos o que Deus quer nos dar. Está vendo? Essa é a ação que está por trás. Nesses tempos finais, amados irmãos, amadas irmãs, o que é que Deus quer nos dar? Nós temos recebido tanta palavra e tanta revelação, mas você pode ver a ação dos poderes malignos, dos poderes das trevas, é para que nós não recebamos o que Deus quer nos dar. E aqueles que conhecem a verdade querem receber, mas então aqui nos mostra que quem não conhece a verdade não quer receber. Aqui diz, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, Paulo ainda diz para Timóteo, no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos. Aqui, Paulo diz para Timóteo, você tem que falar isso para os irmãos, porque o Espírito já afirmou expressamente o que vai acontecer nesses tempos finais. E as coisas que irão acontecer, alguns vão se desviar da fé. Por quê? Porque escutaram, obedeceram a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Foram enganados por toda uma aparência, porque aqui fala a hipocrisia dos que falam mentiras, por trás é mentira, mas tem uma aparência de verdade, e que também há problema da consciência estar cauterizada e não estar funcionando. Então, Paulo diz para Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus. Por isso que nós estamos expondo essas coisas. Nós queremos guardar os irmãos. Nós queremos guardar as igrejas. Por quê? Porque hoje nós conseguimos ver o inimigo enganando irmãos e irmãs. Eu não estou falando muito de enganos por meio de heresias ou coisas assim. Estou falando de itens básicos e fundamentais que estão na vida de irmãos e que essas coisas não são tratadas, e pelo fato de não serem tratados, o que acontece? Acabam recusando a cura e a salvação que Deus quer dar. E é muito importante, então, no versículo 6 diz, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui nos mostra que a palavra de Deus tem duas funções. Primeiramente, nos alimentar. Nós precisamos nos alimentar com as palavras da fé, correto? Então, isso é muito importante. Nós recebemos a palavra e essa palavra deve ser o nosso alimento. Mas não é só isso. Aqui diz, da boa doutrina que tem seguido, nós temos que seguir essa palavra. Isso quer dizer, nós temos que praticar essa palavra. Aí, eu quero alertar, irmãos e irmãs, nós muitas vezes falamos, eu estou me alimentando bem da palavra de Deus, mas eu vou dizer uma coisa, nós realmente nos alimentamos bem
quando nós passamos a viver essa palavra. Ao vivermos essa palavra, nós temos a prova de que nós estamos realmente nos alimentando. Por quê? Porque se nós recebemos essa palavra, mas nós não vivemos, praticamos ou seguimos essa palavra, nós não estamos nos alimentando adequadamente. Estamos falando isso, irmãos, por quê? Porque nós estamos falando de discernimento espiritual. Nós não podemos viver agora em aparência. Na volta do Senhor, o Senhor vai olhar para um ponto, que é realidade. A atenção do Senhor não estará na aparência, mas a atenção do Senhor estará na realidade. E isso nós precisamos perceber. E qual é o princípio em que esses espíritos enganadores e esses ensinos de demônios estão fundamentados? Os princípios estão na mesma ação da serpente em Gênesis 3. Porque ali está a raiz de toda mentira, ali está a raiz da ação do inimigo enganando o homem. Em Gênesis 2, 16, 17, nos é dito, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o Senhor estabelece um princípio. Eu tenho coisas que eu quero te dar. Eu quero que você coma o que eu estou te dando. Mas também tem coisas que você não deve comer. Então, isso nós precisamos prestar atenção em nossas vidas. Tem coisas que nós precisamos comer. Por quê? Porque foram dadas por Deus para nós recebermos. Mas tem coisas que nós não podemos comer, porque isso irá nos matar. Esse é o princípio que está aqui nessa palavra, nessa afirmação de Deus. Deus proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento, por quê? Porque isso irá causar dano ao homem, isso é amor de Deus. Então, nós podemos ter certeza de uma coisa: se tem algo que Deus proíbe, ele proíbe por amor. Esta é uma visão que nós precisamos ter. Mas, aí vem o engano do inimigo. Em Gênesis 3, nós vemos então a serpente chegando e falando com a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você pode ver, simplesmente pelo falar da serpente, ele semeia algo contrário ao que Deus diz. Deus diz, de toda árvore comerás, mas ele, ao fazer a pergunta, ele já coloca uma conotação negativa. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, você pode ver, a ação do inimigo realmente é semear dúvida no homem e falar para o homem, Deus é ruim. Você quer tantas coisas e Deus não te dá, porque Deus é ruim. Daí, depois a mulher respondeu, aí a serpente, né, ele dá uma afirmação final para selar a mentira. Daí por quê? Porque a mulher diz, não, o Senhor disse que não podia comer, nem tocar, que você não iria morrer. Daí a serpente diz, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, serpente diz, Deus está mentindo para você. Deus não ama você. Isso é bom para você. Porque se você comer, você vai ser como Deus, um conhecedor do bem e do mal. Então, você pode ver, amados irmãos, amadas irmãs, é isso, é dessa maneira que o engano chega. A mentira de Satanás é fazer com que nós creiamos que o que Satanás quer nos dar é bom para nós. E é por isso que nós vemos hoje
irmãos e irmãs escolhendo afastar-se de Deus, porque diz, isso é bom para mim, eu quero isso. Nós vimos famílias destruídas, nós vemos jovens abandonando a Deus. Por quê? Porque o inimigo age exatamente baseado nisso. Agora, o que nós precisamos hoje perceber? Nós precisamos hoje, então, ter o discernimento espiritual. Por isso a importância da palavra em 1 Timóteo 4, 7b e 8 diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Por isso a importância do exercício do nosso espírito. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Isso quer dizer, nós começamos já a experimentar a vida que agora é e da que há de ser. Nós tomamos posse disso. Nós precisamos ter discernimento porque precisamos discernir onde o inimigo está e o que o inimigo está fazendo. E essa percepção espiritual é muito importante. Por exemplo, vai ter uma comunhão com os irmãos e tem uma briga dentro de casa. Imediatamente devemos já ter a percepção no espírito. O inimigo quer atrapalhar a comunhão que vamos ter agora com os irmãos. Então, imediatamente conseguir discernir a ação do inimigo. Ou mesmo você estando no trabalho, vem um ataque contra você e você percebe, o inimigo quer me abalar espiritualmente. Então, se nós não vemos isso, nós só conseguimos ver carne e sangue como inimigos, quando nós devemos perceber que todas essas forças espirituais do mal, principados e potestades, é que são os nossos inimigos. A importância do exercício do Espírito é muito importante, é fundamental. Aí vamos para Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14. Eu estou falando isso, amados irmãos, por quê? Porque eu quero trazer para a realidade esse fato de vigiar e orar. Como nós vamos vigiar? É quando nós exercitamos o nosso espírito e temos os nossos sentidos espirituais exercitados. Olha só, Hebreus 5, 13 a 14 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui diz, se eu me alimento somente de leite, se eu ajo como criança, eu sou inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? É a palavra que se torna realidade em nossas vidas, que nos leva a viver segundo a determinação de Deus. Uma criança não conhece. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Isso quer dizer, não sabe aplicar a palavra para a sua vida diária. E aqui está um grande problema na vida da igreja. É a nossa capacidade de aplicar a palavra que estamos recebendo agora para o nosso viver diário. Se eu não consigo aplicar, isso mostra que eu só sei tomar leite. Eu sou inexperiente na palavra da justiça. Eu ainda sou criança. E aqui diz o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática, preste atenção, amados irmãos e irmãs, aqui diz pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Isto é, tem tradução que diz, tem os seus sentidos exercitados. Aqui nós vemos, então, os sentidos espirituais exercitados pela prática. Isto quer dizer, estou sempre praticando.
Isso não é algo que eu faço uma vez por semana, mas todos os dias. Aí eu tenho capacidade para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós realmente estamos compreendendo a palavra de Deus nesses tempos finais? Essa palavra profética que está sendo dada a nós. Nós estamos compreendendo essa palavra? Qual é o efeito dessa palavra profética em nossas vidas? O que isso tem mudado o nosso viver dentro de casa? O que isso tem mudado o meu relacionamento com meu cônjuge, relacionamento com meus filhos, relacionamento com meus pais, relacionamento com os irmãos, o relacionamento no trabalho? E é muito importante, sabe? Nós aprendemos a exercitar nosso espírito e os nossos sentidos espirituais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz, falando da questão do adorno das mulheres, o adorno, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui fala do homem interior, do coração. Aqui fala do espírito manso e tranquilo. Nós sabemos que o nosso coração é composto da nossa alma, isto é, mente, vontade e emoção, mais a parte principal do nosso espírito, que é a consciência. Então, o homem interior do coração está ligado ao espírito, porque fala, o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Então, o nosso espírito é o homem oculto do nosso coração. É isso que nós precisamos perceber. E naqueles podcasts que eu compartilhei no passado, nós falamos sobre os nossos sentidos espirituais, que assim como o nosso homem físico tem 5 sentidos espirituais, nosso também homem espiritual, esse homem interior do coração, também tem os seus sentidos espirituais correspondentes, né, ao nosso sentidos físicos. Essa correspondência que a Bíblia traz é para que nós possamos simplesmente compreender daquilo que ele está falando. Por exemplo, fala do nosso paladar espiritual. Salmo 34:8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa palavra provar está ligada ao comer. Por exemplo, se eu asso um pedaço de picanha, você está do meu lado, eu tiro um pedaço e diz, prova. Amados irmãos, amadas irmãs, na nossa vida espiritual, nós precisamos provar, nós precisamos ter o paladar espiritual. Tem coisas, sabe, que são entregues para nós. Você vai ou não vai comer? Aí nós precisamos do paladar espiritual. Você põe na boca, isso é ruim, isso não é bom para mim. Está vendo? Você tem um paladar espiritual que é totalmente diferente do paladar da sua vida da alma. Tem coisas que a sua vida da alma aprecia, mas que o seu espírito abomina. Seu espírito vai dizer, você vai comer isso? E a sua vida da alma dizer, eu quero comer porque é bom. Então, você pode ver, você vai ser guiado por qual sentido? É o sentido da sua vida da alma ou o sentido do espírito? O que nós comemos hoje? Qual é o gosto da palavra de Deus? Das coisas espirituais? O que nós estamos comendo hoje? Outra coisa. Outro sentido é esse sentido da audição. Isaías 50, versículos 4 e 5, nos diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E olha aqui,
Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui nos mostra que o Senhor, todas as manhãs, desperta o nosso ouvido. Nosso ouvido precisa ser despertado para que eu o ouça todos os dias pela manhã. Eu preciso me exercitar para ouvir o Senhor. E aqui diz, para que eu ouça como os eruditos. Isso quer dizer, eu tenho que saber ouvir o Senhor. E aí, o que Deus fala comigo me leva a ter uma ação. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. No passado, já compartilhei com os irmãos sobre esse ponto, dizendo o quê? Aqui nós temos dois tipos de reações negativas. Primeira reação, ser rebelde. Isto é, eu ouço, mas eu sou contra. A segunda reação negativa é retrair-se. Significa o quê? Eu ouço, mas eu não faço nada. Eu me retraio. Eu não sou contra, mas também não faço. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos ouvindo o Senhor ou não? Nós sempre compartilhamos. O inimigo fala conosco todos os dias. Todos os dias nós conseguimos ouvir o inimigo. Isso é certeza. Mas nem todos os dias nós conseguimos ouvir a Deus. Por quê? Porque a nossa carne, os ouvidos da nossa vida da alma estão muito exercitados. Mas eu tenho que exercitar o meu espírito. Apocalipse 2 e 3, nas cartas às igrejas, ali todas têm a afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho que perceber que hoje o Espírito está falando às igrejas. Eu preciso ouvir, mas a questão é, o que eu ouço todos os dias? O que eu como todos os dias? O que eu ouço todos os dias? Essa é uma boa pergunta. Isso tem total relacionamento com a minha pessoa e meu tipo de vida. Em terceiro sentido, é o sentido espiritual da visão. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Hebreus 11, 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que eu vejo todos os dias? Eu consigo ver as maravilhas da palavra do Senhor? Eu consigo ver o invisível? O que eu vejo todos os dias? Olha só, o que eu como todos os dias, o que eu ouço todos os dias, o que eu vejo todos os dias. Isso tem total ligação com o exercício do meu espírito. Porque quando eu exercito o meu espírito, eu exercito os sentidos espirituais, eu percebo coisas. A minha percepção não está nessas coisas materiais, visíveis, estão na esfera espiritual. Tem mais o sentido, que é o sentido espiritual do olfato. E aí, o olfato, ele é mais ligado à questão da minha percepção. Eu percebo algo no ar. Certo? Percebo algo. Percebo algo invisível. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você sabe, existe até um ditado, né? Uma maneira de dizer o seguinte: quando você vê que algo não está bem, você diz assim, isso não me cheira bem, não é? Isso é, você percebe, tem alguma coisa que está errada. Eu não sei dizer o que é, mas não me cheira bem. Isso é o seu olfato. Você percebe, você vê, você muitas vezes está num lugar e de repente você percebe, tem alguma coisa queimando. Você não vê fogo, não vê fumaça, não sente calor de nada, mas você consegue perceber, é sua percepção espiritual. Você percebe, não me cheira bem. Uma comida, você oferece um prato de comida, puxa, mas bonito, mas você cheira, não, está estragado, está estragado. Você entende? Está bonito o prato, mas você consegue perceber. E tem mais um quinto sentido, que é o sentido do toque, do tato. E na questão da percepção você consegue perceber as coisas todos os dias? Ou você traz coisa estragada para dentro de casa? Ou você recebe coisa estragada? Bom, aí tem o sentido espiritual do toque, do tato. Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endurecer o coração. Isto é, você consegue perceber seu coração está duro ou está macio? Os irmãos estão compreendendo? Seu coração está duro? Toque um pouco o seu interior. Seu coração está duro ou não? Você vê como é importante o exercício dos nossos sentidos espirituais? Esses nossos sentidos, à medida que nós vamos exercitando, vão se tornando cada vez mais sensíveis. Por quê? Porque quando exercitamos o nosso espírito, nós nos unimos ao Senhor e a percepção do Senhor é transmitida a nós. Quanto mais nós somos um com o Senhor, mais sensíveis se tornam os nossos sentidos espirituais. E eu quero enfatizar esse ponto. Agora, tomando como porção base 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados irmãos, amadas irmãs, por que hoje muitas pessoas ou muitos irmãos abandonam o Senhor e vão para o mundo? É porque eles dão atenção ao que os olhos humanos veem, ao que os ouvidos humanos ouvem, ao que o coração humano, aqui já não está falando desse nosso homem interior, do coração, estamos falando agora do coração do homem, a percepção do homem. Eles não conseguem perceber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, há uma necessidade do desenvolvimento dos nossos sentidos espirituais.
Quando os nossos sentidos espirituais se desenvolvem, nós começamos a perceber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 confirma isso. Deus nos revelou pelo Espírito. Olha só, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui nos é dito claramente, Deus nos revela o que Ele tem preparado para nós pelo Espírito. Então, somente pelo Espírito nós conseguimos discernir. Se eu não tenho meus sentidos espirituais exercitados, eu não consigo ver e perceber o que Deus tem preparado para mim. E o que é pior ainda, talvez falando assim, eu não consigo ver o dano espiritual que é causado em mim. Olha, amados irmãos, amadas irmãs, você tem noção do que é reinar com o Senhor? Você tem noção do que é estar nas trevas e ranger de dentes? Eu não vou falar do lago de fogo, porque nós estamos falando entre nós, irmãos. Se nós tivéssemos um pouquinho de percepção sobre o que é um dia reinar com o Senhor no milênio, e sobre o que é estar nas trevas e ranger de dentes, nossa vida mudaria completamente. Por que amamos ainda o mundo? Por que amamos ainda a carne? Por que amamos ainda tantas coisas inadequadas? Porque nós não percebemos. Se tivéssemos um pouquinho de percepção, nossa vida seria diferente. Nós buscaríamos muito o Senhor. Eu tive uma comunhão com casais que moram na Espanha, né? Uma comunhão com os casais na Europa, principalmente estavam morando na Espanha. Eu disse o seguinte para eles: vocês, quase todos eles vieram da América do Sul, né? Dos distintos países da América do Sul. Eu disse para eles: vocês lutaram tanto para chegar em Europa e ter uma vida melhor, não é? Estão lutando todos os dias, batalhando por uma vida melhor na Europa. Mas eu disse: Europa é onde vocês vão ficar? Ou vocês vão para o reino? Vão entrar no reino. O que vocês estão fazendo para viver na Europa? E o que vocês estão fazendo para viver no reino milenar? Isso, sabe, deu um choque. Se eu dou tanta atenção, eu luto tanto para ter uma vida melhor, e essa vida melhor é provisória, temporária, porque tem 1000 anos me esperando. Você luta para viver 50 anos na Europa. Digamos assim, você viveu um longo tempo, não, 50 anos. Mas você depois vai viver 1000 anos nas trevas e ranger de dentes. Vale a pena? Mas por que nós não temos? É porque falta discernimento. Nós não desenvolvemos nossos sentidos espirituais. 1 Coríntios 2, versículos 12 até 14, nos diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Olha só, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, o Senhor nos deu do seu Espírito.
Nós não recebemos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Por que que nós recebemos o espírito que vem de Deus? Muitas vezes nós só olhamos as coisas, para nos dar vida e tal, tal, tal. Mas aqui diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso quer dizer, Deus nos deu do seu espírito para nós termos os sentidos espirituais para percebermos e conhecermos o que ele nos está dando. Versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o que é da área espiritual tem que ser lidado com o que é espiritual. Então, mesmo as palavras para falar sobre essas coisas espirituais tem que ser palavras ensinadas pelo Espírito, e nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs, nós não percebemos o que nós estamos perdendo quando nós não vivemos no Espírito e quando nós não exercitamos o nosso Espírito. E olha só o que diz o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se eu vivo no meu ser natural, eu não aceito as coisas do Espírito de Deus, porque acho que são loucura. E aqui diz, não pode entender mesmo, o homem natural não entende. Então, nós podemos ver, tem muitos irmãos e irmãs que estão se desviando da fé, porque não entendem. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Eu vou dar agora um exemplo para os irmãos, para que todas as coisas possam, assim, os irmãos possam perceber, ter uma revelação maior de uma maneira prática. Eu vou tomar a porção de Números 13, o relato a questão dos espias, quando foram ver a terra. Olha só, Números 13, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, olha só, Deus mandou que fossem enviados, então, esses espias, e que fosse príncipe entre eles, cabeças. Por quê? Deus queria a visão de homens maduros, de homens experientes, correto? É por isso que você tem que enviar, para você espiar, para você observar, você tem que ter discernimento. Então, foram príncipes, cabeças dos filhos de Israel. Pelo menos isso era o pressuposto. E aí, Números 13, versículos 18 a 20. Aqui diz o que eles deveriam ver. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita. Você vai ver a terra, você tem que ver o povo que habita nessa terra, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Está vendo? Então, veja, deu uma direção, o que eles deveriam observar. Qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Então, aqui nos é dito sobre os detalhes. Olha o que você tem que observar. Foi até indicado. Eu quero que vocês digam essas coisas. Tem que trazer isso no relatório. Também, qual é a terra? Se é fértil ou estéril?
se nela a matas ou não. Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então você pode ver, o Senhor mandou esses espias, esses que eram príncipes, cabeças, vocês vão dar uma olhada. Quero que vocês prestem atenção a esses pontos. Irmãos, isso é muito importante, preste atenção a isso. O Senhor sabia ou não o que eles iriam encontrar? Sabiam. Então, olha só, Números 13, 23. Tem aqui o cumprimento de algumas das... 13, 23 tem um cumprimento de um primeiro ponto que foi dada como missão dos espias. Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Olha só, 13, 23 diz, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, você pode ver, trouxeram uva, romãs e figos. Então, eles trouxeram do fruto da terra. Tá, agora, Números 13, 27 a 29. Daí, agora começaram a dar o relatório. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. Então, vamos ver. Essa primeira frase é verdadeira? É. Relatório está preciso, é verdade. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. É verdade? É. E as cidades muito grandes e fortificadas. É verdade? É. Também vimos ali os filhos de Anak. É verdade? É. Tá vendo? Até aqui trouxeram. Eles foram os fatos que eles viram. Isso é verdade. É verdade. Agora, vamos ver qual foi a reação frente a essa verdade. Aí entra, a questão é o discernimento. Uma coisa é o fato. Agora, como você percebe esse fato? Aí entra os seus sentidos. Aí entra o seu discernimento. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A afirmação Caleb é, chega e fala, vamos entrar logo. Mas daí, olha só, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, preste atenção, agora vem o discernimento, a percepção do que viram. Uma coisa é o fato. É a mesma coisa. Olha aqui, tem aí um leão. Pergunta para você e para mim, o que você está vendo? Nós dois vamos falar, é um leão. Isso é verdade, é o fato. Agora, segundo ponto, qual é a nossa reação, nossa percepção desse fato? Olha só, não poderemos subir contra ele porque este povo é mais forte do que nós. Preste atenção, eles começaram a falar da percepção segundo a sua pessoa, segundo o seu homem natural. Eles começaram a comparar o que viram com a sua própria pessoa. É mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes.
os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então você pode ver, eles viram essa terra segundo os seus sentidos físicos, os sentidos do homem natural. Tomaram a si como referência, não tomaram Deus como referência. Então, nós precisamos perceber, os nossos sentidos físicos nos fornecem informações, e a nossa mente processa as informações, comparando, então, essas informações com a nossa própria capacidade, nosso poder, nossa força, nosso conhecimento. Essa é a reação que vem dos nossos sentidos físicos. Mas, qual é a reação quando nós conseguimos perceber de acordo com os sentidos espirituais? Os sentidos espirituais nos fornecem informações que são processadas pela mente no espírito, não com a mente na carne. São processados pela mente no espírito e compara, não com a nossa capacidade, compara com a capacidade de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus e a sabedoria de Deus. E foi isso que aconteceu no relatório de Josué e Calebe, Números 14, versículos 7 a 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só o ângulo que eles entraram. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e o Senhor nos dará terra que mana leite e mel. Em nenhum momento eles compararam a si mesmos com os habitantes da terra. Eles compararam o Senhor com o poder dos habitantes da terra. Está vendo? Eles discerniram as coisas espiritualmente. E diz, não somos nós que vamos conquistar a terra. É o Senhor que vai nos entregar. É o Senhor que nos fará entrar. Versículo 9 diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, o que eu quero dizer, amados irmãos, amadas irmãs, é o seguinte: 12 espias viram a mesma coisa. Não viram a mesma coisa? Não é que um viu uma terra, outro viu outra. Eles viram a mesma terra. Mas a reação foi diferente. Por quê? Porque aqueles 10 viram segundo os seus sentidos físicos. Josué e Calebe viram segundo os seus sentidos espirituais. Então eu quero fazer a seguinte pergunta hoje. Diante dos desafios que você tem à sua frente, amado irmão, amada irmã, no seu dia a dia, você vê as coisas usando os seus sentidos físicos ou usando os seus sentidos espirituais? Se você usa seus sentidos físicos, ainda é uma criança. Alimenta-se de leite. Mas se você usa seus sentidos espirituais, isso quer dizer, você se alimenta de um alimento sólido. Isso faz muita diferença. Preste atenção, 1 Coríntios 13, versículo 11. Esse versículo é muito importante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está vendo? Você fala como menino ou fala como homem? Você sente como menino ou sente como homem? Você pensa como menino ou pensa como homem?
Tudo depende dos seus sentidos. Você vive pelos seus sentidos físicos ou pelos seus sentidos espirituais? Quando você percebe isso, você vê pelos seus sentidos espirituais, tudo que é ligado a você, você une a palavra de Deus, você combate o bom combate da fé. Você combate firmado nas profecias no qual você é objeto. Em todos os versículos da Bíblia que se referem a você. Você combate o bom combate da fé, você toma posse da vida eterna. Toma posse porque crê na palavra de Deus. Porque você possui um discernimento espiritual. Agora, eu quero também falar um outro ponto para complementar. Nesses tempos finais, nós estamos recebendo muitas revelações. O Senhor está falando de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito forte. E nós temos que aprender a usar nossos sentidos espirituais para receber essa palavra. Por quê? Porque se nós não soubermos usar os sentidos espirituais, nós tomaremos essa palavra e aplicaremos essa palavra de uma maneira equivocada. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 9 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele disse, eu estou falando para vocês, mas eu não posso falar para vocês como espirituais. Estou falando para vocês como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Se eu der alimento sólido para você, vai fazer mal para você, porque você não entende esse alimento sólido. Você não compreende isso. E o versículo 3 diz, porque, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Aqui diz, se nós somos carnais, nós andamos segundo o homem. E mesmo bênçãos se tornam em maldição. E o exemplo claro que ele dá, diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha só, Paulo não era uma bênção? Era. Deus não deu o Paulo para a igreja? Deu. Deus não deu Apolo para a igreja? Deu. Apolo não é uma bênção? É. E Cefas, a mesma coisa. Mas preste atenção, eles tomaram algo que era uma bênção para causar divisão. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E, olha só, as pessoas só viam as diferenças entre Paulo e Apolo. Eles não viam que um complementava o outro. Mas ninguém faz nada. O crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha só a visão madura de Paulo. Nós não somos nada, porque sem Deus, nada iria dar certo. O que planta não é nada, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Estou usando isso aqui somente como um exemplo. Por quê? Porque mesmo coisas de bênçãos como evangelização e apacentamento, se nós não tivermos maturidade, vai criar duas linhas, a linha dos que só querem evangelizar, a linha dos que só querem apacentar. Entende o que eu quero dizer? Eu estou falando isso aqui por quê? Porque irmãos já vieram pedir ajuda para mim. Eu gosto mais desse irmão, eu não gosto tanto daquele.
1 Coríntios 3, 21 a 23 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Não é maravilhoso? Tudo é vosso. Então não é que eu seja de Paulo, Paulo que é meu. Eu não sou de Cefas, Cefas é meu. Então, quando nós vemos as coisas de uma maneira madura, tudo se torna bênção. Eu quero falar isso porque nós sabemos de uma coisa. 1 e 2 Timóteo falam demais sobre contendas. Estou falando esse aspecto, amados irmãos, amadas irmãs, porque isso é que Satanás vai semear. E eu, com essa palavra, quero ajudá-los. Eu ajudo todas as igrejas com essa palavra. Olha só. 1 Timóteo 1,4 fala de discussões. 1 Timóteo 2,8 fala de ira e animosidade. 1 Timóteo 6, versículo 4 diz: tem mania por questões e contendas de palavras. 1 Timóteo 6,20 diz: evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. 2 Timóteo 2, versículo 14 fala: evitem contendas de palavras. 2 Timóteo 2,22 fala: pois sabes que só engendram contendas. O inimigo vai tratar de semear contendas no nosso meio. Nós temos que perceber. Eu vou dizer uma coisa: quanto mais altas as revelações, maiores as contendas. Preste atenção ao que eu estou falando. Estamos na etapa final da edificação. E as contendas são um dano para a edificação. Preste atenção, Deus está dando revelações. Essas revelações são para quê? São para nossa maturidade, nosso crescimento, mas também são para a edificação. Não adianta receber revelação e se essa revelação não trouxer edificação. E edificação inclui todos. Aí eu quero ir para Efésios capítulo 2, versículo 14. Até o versículo 22. Porque liga a questão da contenda com a edificação. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isto é, eu acho que é desse jeito, o outro eu acho que é daquele jeito, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra angular, aqui tem o fundamento dos apóstolos e profetas, e aqui diz, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo? Paulo falou muito para Timóteo, em 1 e 2 Timóteo, evite contendas. É o dano que se causa à edificação. E as contendas são por coisas boas.
Olha só, Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo, quando chegou no meio dos coríntios, eles tinham tantas filosofias, tantas altas teorias. Ele falou, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Cristo Jesus e esse crucificado. O que traz paz para a igreja é a cruz. O que permite edificação é a cruz. Preste atenção. Temos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós não temos o partido dos apóstolos, o partido dos profetas, partido dos evangelistas, partidos dos pastores e o partido dos mestres. Temos uma coisa, até que todos cheguemos à unidade da fé. Se não houver cruz, não haverá edificação, mas haverá partidos. A cruz barra a visão carnal. A cruz barra o discernimento carnal, o discernimento próprio, e abre as portas para o discernimento espiritual. O que eu tenho, depois dessa comunhão toda, é para mostrar a importância do exercício do Espírito para o desenvolvimento dos nossos sentidos espirituais, para então basearmos nessa percepção espiritual e combatemos o bom combate da fé, aí nós não lutaremos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e haverá edificação na igreja, que é o que Deus quer. Edificação. O que nós desejamos é que, nesse momento final, as igrejas na região em Rio Preto, Nhandeara e Oriflama, tenham muito espírito, muita palavra, muito discernimento espiritual, muita cruz, muita verdade, muita realidade. E lembre-se, eu quero reforçar, muita cruz. Porque é a cruz que vai barrar o que não é de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.